Olá, queridos alunos e alunas. Nossa aula hoje, o tema é ligação iônica. Vamos para a página 187 do nosso livro. Bem, na página 187 ele fala algumas características de alguns elementos, tá certo? Mas nada importante assim, eu acho melhor nós partirmos para avaliarmos aqui algumas famílias que são colocadas. Lembrando que existe uma divisão aqui, que eu vou colocar aqui para vocês, que são os semimetais: boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio. Hoje a IUPAC não recomenda mais essa divisão entre metais, semimetais e ametais. Hoje ela fala que são metais ou são não metais. Não se usa nem o termo ametal, mas vou usar o tempo todo ametal, que é muito mais prático, não é? Então vamos observar aqui algumas características de alguns elementos aqui. Claro, lembrando bem que o hidrogênio não é metal. Então vou escrever aqui, ó, metal, e vou colocar aqui um X para dizer que ele não é metal. Perfeito? E quais são as características principais aqui? Olha que interessante. Metais tendem a formar cátions, não metais formar ânions. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, esse resuminho aqui está perfeito. Vamos primeiro falar dos metais. Então vamos lá. Esses metais, a gente destaca aqui o grupo 1, grupo 2 e grupo 3. No grupo 1, olha só, estou falando de grupo 1, grupo 2 e grupo 3. No grupo 1, nós destacamos alguns elementos como sódio, potássio, rubídio, que atingem o octeto, tem um elétron na última camada, se perderem um, que origina os cátions Na+, K+, e Rb+, por exemplo. Os do grupo 2, destacamos aqui magnésio, cálcio e bário, tem dois elétrons na camada, tem tendência em perder dois, que originam os cátions divalentes aqui. Perfeito? Que são magnésio 2+, cálcio 2+, bário 2+. No grupo 3, o principal metal é o alumínio, e ele tem 3 elétrons numa camada, tendência em perder 3 elétrons, que origina o alumínio 3+. Beleza. Vamos agora para os não metais. Os não metais, vou pegar aqui, por exemplo, a família 15, antiga 5A. Está aqui, olha, estou pegando a família 15, depois vou pegar a 16 e a 17. Perfeito? Então vamos voltar aqui. Família 15 tem 5 elétrons na última camada. Tendência em receber 3 para ficar com 8, formando os ânions trivalentes. Nitrogênio 3-, fósforo 3-. Já do grupo 16, ou família 6A, como antigamente era chamada, destacamos aqui os elementos oxigênio e enxofre, assim como na anterior destacamos o nitrogênio e o fósforo. Família 16 tem 6 elétrons na camada, tendência em ganhar 2, que vai originar os ânions oxigênio 2-, enxofre 2-, que são ânions divalentes. E vamos para a família 17, destaquei aqui 2 elementos, flúor e cloro, tem 7 elétrons na última camada, então tendência em receber 1, que origina os ânions monovalentes, flúor menos e cloro menos. Bom, isso aqui é importante. Então, o que nós vou apagar aqui. Vamos pensar o seguinte. Aqui,
tem tendência em perder um, ficar um mais, aqui 2 mais, aqui principalmente o alumínio 3 mais. Eu pulei para as famílias 15, 16 e 17. Isso aqui a gente vai falar em um outro momento com você, tá bom? Mas por enquanto destacamos aqui esses elementos têm tendência a se tornar 3 menos, aqui 2 menos e aqui 1 menos, respectivamente, porque esta família aqui tem tendência a receber 3, essa aqui tem tendência a receber 2, essa aqui tem tendência a receber 1. Assim como nos metais, aqui tendência em perder 1, tendência em perder 2. Ok? Então isso é muito importante. A tendência natural dos elementos químicos dessas famílias em, no caso aqui, perder elétrons e no caso aqui, receber elétrons. Agora, virando a página, indo para a página 189. Vamos lá. Vamos observar aqui, por exemplo, os elementos sódio e cloro, os átomos desses elementos. Como eu já disse, átomo neutro é pleonasmo, porque se é átomo é nêutron, porque se não for neutro é íon, não é átomo. Mas vamos lá. Quando nós analisamos o sódio com 11 elétrons na última camada, podemos ver que na primeira camada tem 2, na segunda 8 e na última camada tem 1 elétron. Tendência natural dele, perder este elétron. Então, tendência natural seria perder 1 elétron. Quando nós analisamos, por sua vez, o cloro, número atômico 17, 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda, 7 na terceira. Tendência natural dele com 7 elétrons, vou fazer a setinha ao contrário, receber 1 elétron, ganhar 1 elétron. Vou botar aqui uma carga negativa em cima do elétron. Então, quando o sódio perde 1 elétron, observe aqui, sódio perdeu 1 elétron, se transformou em cátion sódio. Cloro ganhou 1 elétron, se transformou em ânion cloro. Então, o que acontece? A partir deste momento, se houver aqui no caso uma transferência, e vou apagar aqui para você ver isso melhor, uma transferência deste elétron aqui para cá. Observe que eu estou fazendo bem devagar para que você possa entender o processo. Estou transferindo um elétron do sódio para o cloro. O que acontece? Nesse momento, formam-se os íons Na+, e Cl-. Considerando-se que isso aqui acontece com vários átomos, nós vamos ter vários Na+, vários Cl-, que vão se arrumar na forma de um retículo cristalino. Que são átomos de sódio, átomos não mais, né? Íons sódio e íons cloro se organizando lado a lado. Para cada um íon sódio, existe um íon cloro. Para cada cátion Na+, existe um ânion Cl-. Então, observe, na realidade, o que acontece aqui é que um elétron do sódio passa para o cloro. Vou até colocar aqui bonitinho para onde ele passou. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então, seria esse elétron aqui. Isso aqui é a representação desses íons. O que é a ligação iônica? A ligação iônica nada mais é do que
a atração eletrostática que existe aqui entre íons de cargas opostas. Na mais, Cl menos. Essa atração eletrostática para formar o retículo cristalino que configura o que nós chamamos de ligação, olha aqui no livro, ligação iônica, também conhecida como ligação eletrovalente. Então, está aqui o resumo para vocês. Metais tendem a formar cátions, não metais tendem a formar ânions. Então, nós podemos já partir do princípio que uma ligação iônica é formada quando um metal se reúne com um ametal. Ou seja, quem quer doar elétrons e ficar positivo, com quem quer receber elétrons e ficar negativo. Por isso que o nome ligação iônica. Iônica vem de quê? Íon. Então, uma ligação entre íons de cargas opostas, formando o que nós chamamos de retículo cristalino iônico. Então, temos aqui alguns exemplos para vocês, tá certo? Mas antes disso, eu vou mostrar um vídeo. O que nós vamos observar aqui, eu vou pegar o elemento cloro, tá certo? Da família 17, e o que vocês vão observar é o seguinte. Inicialmente, com um maçarico, vai haver um aquecimento do sódio até a fusão. Depois disso, quem está fazendo o experimento vai abrir uma válvula e ali vai entrar o gás cloro Cl2 em contato com o sódio e vai ocorrer a reação instantaneamente. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, está fundindo o sódio sofrendo fusão, olha lá, vai passar para o estado líquido, e esse tubo que você está vendo aí de cobre é um tubo onde vai ser aberto, olha lá, o frasco de cloro, o cloro vai entrar em contato com o sódio e a reação começa imediatamente liberando muito calor. Olha lá, essa quantidade de calor, essa chama é calor liberado. E observem, o que está acontecendo aí, olha, essa fumaça que você está vendo projetada aí, isso aí são partículas de cloreto de sódio, são retículos cristalinos, ele está salgando a comida aí, formando cloreto de sódio. Vou deixar vocês verem mais uma vez, tá certo? Olha, fundiu o sódio, esse tubo aqui vai sair o cloro, ele vai abrir lá, abriu a saída de cloro, Cl2, e automaticamente o sódio vai transferir um elétron para o cloro e vai liberar muita energia e vai projetar essa fumaça aí, que na realidade isso aí nada mais é do que um particulado, ou seja, são partículas de cloreto de sódio que estão lançadas aí, de agregados iônicos ou retículos cristalinos, que são formados e, como ilustração, está dizendo que está salgando a comida aí. Tá bom? É isso, gente. Voltando ao livro na página 189, olha que interessante. Agora nós temos como exemplo o elemento químico cálcio da família 2 e o flúor da família 17. O cálcio tem uma tendência natural em perder 2 elétrons e o flúor uma tendência natural em receber 1 elétron. Como cada cálcio quer perder 2 elétrons e o flúor, cada um quer receber 1 elétron, são necessários 2 átomos de flúor para um átomo de cálcio para que possa ocorrer essa transferência de elétrons. Então, como você pode observar aqui, olha, observe essa setinha e essa setinha. 2 elétrons do cálcio foram transferidos, um para um flúor, outro para outro flúor. Então, o cálcio se transformou num cátion divalente e o flúor se transformou num ânion monovalente. A relação são 2 átomos de flúor, aqui que eu botei aqui para vocês, vamos lá, para um átomo de cálcio, formando um íon cálcio 2+, e 2 íons, olha o 2 aqui, olha, 2 íons flúor menos. Isso vai originar a substância de fórmula CaF2. Atenção! Quando eu mostro para você NaCl
e quando eu mostro CaF2, o nome disso aqui é fórmula iônica. Cuidado, se você está acostumado a falar em fórmula molecular, vai estar errado. Isso não é uma fórmula molecular, isso é uma fórmula iônica, porque a ligação que ocorre aí é entre íons, é uma ligação iônica. Olha que interessante o próximo exemplo aqui. A safira, que é composta, dentre seus elementos aí, ocorre a formação do óxido de alumínio. E o que acontece? O alumínio, ele é da família 13, tem necessidade de perder 3 elétrons para ficar estável. E o oxigênio, da família 16, tem necessidade de ganhar 2 elétrons para ficar estável. Então, como é que ocorre isso? Ocorre da seguinte forma: 2 átomos de alumínio doam seus elétrons para 3 átomos de oxigênio. Se nós fizermos as contas, vamos lá. Eu tenho 2 átomos de alumínio virando 2 íons alumínio, 3 mais. 3 vezes 2, 6 elétrons envolvidos. Temos agora 3 átomos de oxigênio, se tornando 3 oxigênios, 2 menos. Então, vou colocar aqui, vamos lá, 2 elétrons vezes 3 átomos, total 6 elétrons. Os 6 elétrons do alumínio, de 2 átomos de alumínio, são transferidos para 3 átomos de oxigênio, dando um total aí, está na hora de mudar de sala, de 6 elétrons doados, 6 elétrons recebidos. O que acontece? Vou representar aqui, olha, observe, 2 e 3. 2 alumínios, 3 mais, e 3 oxigênios, 2 menos. Uma coisa muito importante, queridos alunos, é essa representação aqui que eu estou mostrando, vou destacar para vocês. Esta representação e esta aqui. Essas representações se chamam fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Então, isso aqui é a fórmula eletrônica ou de Lewis. E não se esqueça que essa aqui é a fórmula iônica. Está aqui. Então, não confunda a fórmula iônica com fórmula eletrônica ou de Lewis. Já na página 190, é muito importante vocês observarem que as substâncias iônicas, elas possuem um somatório de cargas 0. Ele é eletricamente neutro. Então, o que acontece? Vamos observar aqui. Eu coloquei de um lado aqui íons da família 1, da família 2 e da família 3. E coloquei aqui íons da família 15, 16 e 17. Então, o que acontece? Digamos que eu queira combinar íons da família 1 com a família 17. Repare que uma carga positiva aqui, uma carga negativa aqui. Olha só, uma carga positiva, uma carga negativa. A substância formada será NaCl.
Agora vamos fazer uma outra combinação aqui. Eu vou combinar esse aqui com esse aqui. O que acontece? Como o composto tem que ser eletricamente neutro, aqui há duas cargas positivas, aqui é uma carga negativa. Então é necessário que aqui exista duas cargas, deixa eu fazer aqui melhor, que aqui existam duas cargas negativas. Como eu não posso alterar a carga do cloro, eu altero o número de íons cloro. Então a fórmula seria CaCl2. Por que isso? Lembrando que o cálcio é 2+, e cada cloro é 1-. Se eu multiplicar esse 1 por esse 2, vão dar duas cargas positivas. Se eu multiplicar esse 2 por esse -1, vão dar duas cargas negativas e elas se anulam. Então, o que eu vou explicar para você aqui? Se eu estou unindo, vamos lá. Espera aí que saiu errado. Se eu estou unindo íons, cátion e ânion aí, que possuem a mesma carga em módulo, mais 1 e menos 1. Vamos fazer outra cor aqui. Mais 2 e menos 2. E mais 3 e menos 3. A fórmula vai ser apenas a união deles. Então fica fácil. O azul, NaCl. O verde, CaO. E o vermelho, AlN. Agora, quando você não junta íons que possuem a mesma carga em módulo, aí é diferente. Aí você deverá cruzar. O que eu quero dizer com cruzar? Vamos dizer que eu esteja juntando o cálcio, olha aqui, ó, vou fazer aqui para você em preto, cálcio com cloro. Então, o cálcio, ele é 2+, e o cloro é 1-. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1 e colocar aqui, vou pegar esse 2 e colocar aqui. O que vai resultar? CaCl2. Então, quando as cargas não forem iguais em módulo, você deverá cruzar. É o que está sendo mostrado aqui. Tá certo? Então, vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos fazer o alumínio com oxigênio. Não, vamos fazer o cálcio com nitrogênio. Acho bacana aqui esse exemplo. É cálcio com nitrogênio. Qual é a carga do cálcio? 2+. Qual é a carga do nitrogênio? 3-. O que eu faço? Eu coloco o 3 onde existe o 2 e o 2 onde existe o 3. Qual vai ser a fórmula iônica? Ca3N2. Se você observar pelas cargas, 2+, 3-. Se eu fizer 3 vezes 2+, 6+. Se eu fizer 3 vezes 2-, 6-. O que acontece? Elas se anulam. Perfeito? Então, está aqui. Aqui está a representação que eu faço para poder equalizar, ou seja, anular todas as cargas envolvidas aí. Tá bom, gente? Então, essa é a maneira de você chegar à fórmula iônica. Olha que bacana essa observação. Hidrogênio não é metal. Mas ele, por ter cuidado, às vezes você se engana. Hidrogênio está acostumado com metal alcalino, um elétron na última camada, perde um. Hidrogênio, um elétron na última camada. Só que ele só tem essa camada aí, ó. Tá assim, ó, só tem esse elétron. Então ele não vai, a tendência dele não é perder um elétron. Na realidade, apesar de ter um elétron na última camada, a tendência dele é receber um elétron.
Então, se a tendência dele é receber um elétron, o átomo de hidrogênio ele pode se combinar com os metais, formando o que a gente chama de hidretos metálicos. O que é o hidreto metálico? É quando o metal doa elétrons para o hidrogênio. O sódio tem tendência em perder um elétron, vou precisar de um hidrogênio. Vai formar esse hidreto aí, NaH. O cálcio já tem tendência em perder 2 elétrons. Olha para cá. Então ele vai precisar de 2 hidrogênios. Um para cada hidrogênio. Um elétron vem para cá, outro elétron vem para cá. E aí a gente forma o hidreto de cálcio. Também é um hidreto metálico. Então, essa função aí é hidreto, para você ficar conhecendo, hidreto metálico. E esse íon aqui é colocado aqui para você, que é o íon hidreto. Agora nós vamos para a página 191 e você vai praticar um pouco. Exercício 4, 5, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21 e 23. Façam esses exercícios e tirem as dúvidas comigo no horário da aula.